Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Quero agradecer a sua presença por estar aqui em mais um vídeo e pedir que você acompanhe até o final e que todos os dias você venha para o canal para receber essa palavra da parte de Deus. Tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, uma grande obra para fazer, e que essa obra ela começa por você se achegar a Deus, se aproximar de Deus, procurar conhecer qual é a vontade do Senhor. Então, esses vídeos que nós estamos lançando aqui no canal diariamente, eles são para auxiliar, para ajudar você nessa caminhada, para passar para você um pouco daquilo que Deus quer falar ao seu coração, que Deus tem falado, daquilo que Deus quer comunicar a você, que é a sua vontade. Mas, além desses vídeos, eu queria que você firmasse um compromisso com Deus de vir aos cultos. Hoje, por exemplo, é quinta-feira e às 19 horas a gente vai ter o culto da família aqui na igreja. Então eu faço o convite para você, venha ao culto da família, também lutar pela sua família, venha receber oração pela sua família e venha buscar pela sua vida. Tanto a sua vida pessoal, individual, como também familiar. Venha entregar e colocar a sua família nas mãos do Senhor. Ali todos estarão reunidos para poder consagrar sua família a Deus. Então, nesse momento de clamor, de união, é que Deus se manifesta e responde. Então, não deixe de vir. Eu quero que você feche seus olhos e a gente vai orar. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado por mais um dia, por mais um vídeo. Eu te agradeço pela vida dessa pessoa que está aqui acompanhando. Que o Senhor venha fortalecê-la, venha ajudá-la. Venha, Senhor, oferecer a ela tudo aquilo que ela precisa para dar continuidade nessa caminhada. Em nome de Jesus eu te peço. Não permita, Senhor, que ela permaneça, se ela se encontra prostrada, que ela não permaneça prostrada. Se ela se encontra, meu Senhor, inativa, que ela não permaneça inativa. Senhor, se ela não se encontra forte, se ela está fraca, o Senhor venha fortalecê-la. Eu te peço em nome de Jesus, que o teu Espírito venha descer sobre ela poderosamente para enchê-la de vigor, de força, de ânimo, daquilo que ela precisa para dar continuidade na caminhada que ela iniciou com o Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 4, e eu vou ler o versículo 6. Salmos 4, 6. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Esse salmo foi escrito por Davi. E aqui no versículo 6, Davi está fazendo a seguinte declaração: muitos dizem: quem nos mostrará o bem? E depois ele fala: Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Então ele está falando de algumas pessoas, muitas pessoas que andam por aí falando: quem nos mostrará o bem? No começo do Salmo, aqui no capítulo 4, no começo dele, no versículo 2, Davi fala o seguinte: filhos dos homens, aqui é Deus falando, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então, essas pessoas que aqui no versículo 6 estão falando: quem nos mostrará o bem? São justamente essas pessoas aqui do versículo 2, que amam a vaidade e buscam a mentira. Então ele está falando de um tipo de pessoa, aquele que se entrega a vaidades, as coisas momentâneas, as coisas do mundo, as coisas passageiras, se entregam a mentiras, né? Sempre buscando ouvir pessoas que frequentemente as enganam, mentem para elas a respeito das coisas da vida. São pessoas com as suas filosofias, com as suas ideologias, e aí elas estão sempre buscando essas pessoas. São o tipo de pessoa que a gente vai ver pela Escritura que já não consegue enxergar o bem. Por quê? Lá em Jeremias,
Jeremias fala exatamente disso que eu estou trazendo para vocês. Jeremias capítulo 17, no versículo 5. Olha o que ele vai falar. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E aí no versículo 6 ele continua. Porque será como a tamargueira no deserto. E aí ele continua. E não verá quando vem o bem. Então ele está falando que esse homem que não vê o bem, que não consegue enxergar o bem e que anda por aí dizendo quem nos fará ver o bem, é justamente essa pessoa que deixou de confiar no Senhor, que fez da carne o seu braço e apartou o seu coração do Senhor. Note que o que eles perguntam, o que eles se questionam é quem nos fará ver o bem? Eles estão sempre procurando alguém, se apoiar em alguém para que lhes mostre o bem. Então, eles estão sempre procurando apoiar, né, a sua expectativa em pessoas, às vezes em políticos, em governos. A gente vê isso acontecendo no dia de hoje. Às vezes é no trabalho, às vezes é na profissão, às vezes é na carreira, mas eles estão sempre procurando alguma coisa para lhes mostrar algum bem, algum benefício, mas nunca conseguem enxergar. E aí eles vivem nessa busca incessante, insaciável, porque eles nunca conseguem encontrar esse bem. São pessoas que entregam a sua vida, dedicam o seu tempo procurando isso, procurando essas coisas. E às vezes eles botam expectativa em pessoas, em lugares, se mudam de um lugar para outro para tentar encontrar esse bem que eles nunca conseguem enxergar. E aí eles vão vivendo dessa maneira, né? E aí a sua vida cada vez mais vai indo de mal a pior. Aqui no versículo 6, quando Jeremias fala sobre esse homem que deixa de enxergar o bem, ele fala que essa pessoa será como a tamargueira no deserto e morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Acontece que a tamargueira é uma planta característica do deserto. E ela é uma planta raquítica, ela não consegue crescer, ela não dá fruto. Ela é uma planta que você olha para ela, ela não tem vida, ela é seca, ela é murcha, ela é característica do deserto. E as suas raízes, elas não são profundas, elas são muito rasas, não se desenvolve, é uma planta que não se desenvolve. E ele está falando que essa pessoa será igual a essa planta. Se você pegar uma planta como essa e você colocar num jardim bem cultivado, bem tratado, mesmo assim ela não vai corresponder a todo o benefício que é oferecido para ela. Ela vai continuar sendo essa mesma planta de características ruins. Ela não desenvolve, ela não absorve água, ela não recebe, ela não produz, ela não frutifica. O lugar dela mesmo é ali no deserto, seco, sem nada, sem vida nenhuma. O lugar dela é no deserto. O que acontece é que essas pessoas, como ele está falando, que serão exatamente como essa planta, essa tamargueira. Por quê? Elas não conseguem enxergar o bem. Então você vê muitas vezes elas cercadas de bens. Às vezes a família abençoada, você olha, caraca, é uma família abençoada, uma casa abençoada. Às vezes ela tem uma excelente profissão, às vezes até um próprio negócio, mas ela não consegue enxergar isso. Ela está sempre procurando alguma coisa. Ela está sempre, é como se ela estivesse sem vida, ela está sempre assim, morrendo. O problema é que quando a pessoa tem essa característica, ela vai matando tudo à sua volta. Então você vê ela perdendo a família, uma família que era uma bênção, você vê essa pessoa perdendo aquilo, os filhos vão se distanciando, vão indo por caminhos errados, vão se entregando a drogas, você vê ela perdendo o casamento, você vê essa pessoa perdendo até o lugar onde mora, você vê essa pessoa perdendo até o lugar onde trabalha. Ela vai se tornando cada vez mais como essa tamargueira. E aí, como o profeta fala, ela morará em lugares secos, no deserto, na terra salgada, inabitável. E aí,
ela vai cada vez mais perdendo as coisas que estão à sua volta. As coisas que estão à sua volta, que antes eram de vida, acabam se tornando secos, lugares áridos. E aí você vê, infelizmente, ela perdendo tudo. Agora, isso é consequência daquilo que o profeta fala. É o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É justamente esse tipo de pessoa, aquele que não consegue mais confiar no Senhor e não consegue mais enxergar o benefício de Deus, porque ele está confiando agora no homem, nas coisas naturais, nas coisas que vê. Ele está buscando uma profissão, ele está buscando segurança, ele está buscando paz em outras coisas, mas ele não consegue estender a sua confiança para Deus. E aí, infelizmente, ele se torna como essa tamargueira. Só que quando a pessoa está nessa situação, o grande problema, quando ela está nessa situação, é que ela por si mesma ela não consegue sair. Você vê pessoas que você olha para ela e você pensa que ela tem tudo que alguém poderia querer, mas ela continua para baixo, ela continua se entregando a coisas assim para saciar um vazio que tem dentro dela. E isso é a falta de confiança, é a falta de Deus na vida dela. Ela apartou o seu coração do Senhor. E aí ela está sempre buscando preencher esse vazio. Isso vai custando para ela, pouco a pouco, as coisas que ela tem. E ela se torna, no final, como aquela tamargueira. A única saída para essas pessoas, para mudar esse quadro, essa situação, eu acredito que a resposta está aqui, no próprio Salmos, no capítulo 4 e no versículo 6, que a gente leu. Ele fala assim: muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Falando dessas pessoas. Senhor, aí ele continua, Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Então ele diz, muitos estão falando por aí, quem nos mostrará o bem? Então ele continua e fala, Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. O que é muito, muito, muito bacana de ver é que o que o Davi está falando aqui, o que ele está fazendo é citar um salmo, quer dizer, uma bênção da parte do Senhor. Ele está citando aquilo que está lá em Números, no capítulo 6, a partir do versículo 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E Davi, lá nesse salmo, falando sobre essas pessoas que estão sem conseguir enxergar o bem, procurando de um lado para outro, quem possa lhes mostrar o bem, ele fala justamente para essas pessoas o seguinte, Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Que em outras palavras ele está dizendo só o Senhor pode nos fazer enxergar o bem. Então ele está lançando ali sobre aquelas pessoas, sobre essas que ele disse, que andam por aí sem enxergar o bem, ele está falando, Senhor, lança sobre nós, faça resplandecer a luz do teu rosto, para que dessa forma a gente consiga enxergar aquilo que o Senhor tem feito em nosso benefício. Porque a Bíblia diz que Deus faz cair a chuva e faz nascer o sol sobre justo e injusto. Ou seja, o bem, ele vem naturalmente sobre todos, mas alguns conseguem enxergar, outros não. Aqueles que conseguem enxergar, esses são felizes, esses têm vigor, esses têm ânimo. Aqueles que não conseguem enxergar, eles andam cabisbaixo, para baixo, andam procurando coisas, bens que não conseguem encontrar. Mas o maior bem que está diante deles, eles não conseguem enxergar, que é a vida, que é o fôlego de vida que eles têm, o ar para respirar, aquilo que Deus deu para eles, a oportunidade, né, da vida eterna que Deus lhes concedeu, e eles não conseguem enxergar isso. Então eles estão buscando bem
em outros lugares. Eles estão andando por aí perguntando quem nos mostrará o bem, sendo que o Senhor já tem um grande bem para oferecer para eles. O Senhor Jesus falou certa vez para os discípulos, quando eles chegaram depois de terem ido às cidades pregar a palavra, e eles voltaram muito alegres e muito felizes. E falaram para Jesus: Senhor, em teu nome até os espíritos se submetem a nós. E Jesus falou para eles: olha, alegrem-se antes. Pelo nome de vocês está escrito nos céus. Não é que eles não podiam se alegrar com aquilo, mas ele fala: alegre-se antes em primeiro lugar, antes de se alegrar com as outras coisas. Veja o bem maior que está diante de vocês, que é o nome de vocês escrito nos céus, que é a salvação, que é a vida que Deus lhes ofereceu e lhes concedeu. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar essa oportunidade da vida que Deus nos conferiu e nos concedeu e quer oferecer para ela. A vida eterna, um grande tesouro, um grande bem. E por ela não conseguir enxergar, ela vai procurar isso em outros lugares. E ela vai confiar em homens, ela vai apartar o seu coração do Senhor. Enquanto Deus está ali com um grande bem, um grande benefício para oferecer para essa pessoa, ela não consegue enxergar. E aí ela acaba desprezando aquilo, ela acaba negligenciando aquilo que Deus tem para oferecer. Mas aqui Davi fala: Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto, faça com que a gente enxergue o bem. A palavra também vai dizer em Salmos que o Senhor nos faria ver os caminhos da vida. Ele é o único que pode abrir os nossos olhos e enxergar. Se nós estamos cegos, Ele é o único que pode nos dar a visão para que a gente possa enxergar. E o que Davi está fazendo aqui é um ato de intercessão por essas pessoas. Então, diante dessa cegueira que ele está vendo à sua volta, ele fala com o Senhor: meu Deus, que essa bênção que o Senhor declarou, que está lá no livro de Números, sobre os filhos de Israel, venha sobre nós, para que a gente possa vir resplandecer a luz do teu rosto, para que a gente possa enxergar o bem, a tua beleza. Porque aqueles que conseguem enxergar a beleza de Deus, eles não estão mais preocupados com as outras coisas, porque eles já enxergaram o bem maior, o maior benefício que eles podem ter, que é a beleza do rosto do Senhor. Imagina você chegar naquele grande dia, você poder contemplar o Senhor. Não há nada nesse mundo melhor, não há nada nesse mundo que seja mais valoroso do que isso, do que poder estar diante do Senhor naquele grande dia, poder contemplar, poder caminhar junto com Ele, poder ser recebido por Ele. Esse é o maior bem, esse é o maior benefício. Então que você consiga enxergar esse bem hoje. Depois disso, ele continua no versículo 7 falando: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que lhes multiplicaram o trigo e o vinho. É só depois que a gente consegue entender isso, que nós temos o nosso nome escrito nos céus. Então a gente já tem essa alegria dentro de nós. E é uma alegria maior do que a alegria daqueles que andam por aí buscando bem, maior do que aqueles têm quando lhes multiplica trigo e vinho. Porque até quando eles têm muito, fartura e tudo mais, eles não conseguem enxergar o benefício de Deus. Mas quando a gente enxerga esse bem que Deus está dando para cada um de nós, a gente olha para essas coisas e quando não tem, mesmo quando não tem essa fartura, a gente consegue se alegrar, a gente consegue ser feliz, porque a gente entende que o nosso maior tesouro não está aqui, mas está lá, está nos céus, está separado para nós. Eu quero terminar lendo a continuação aqui de Jeremias 17, no versículo 7. Então ele diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Então antes ele falou
daquele que não confia, que é como a tamargueira, que vai viver nos desertos, nos lugares secos. A vida dele é de sequidão, porque ele não consegue enxergar o bem. E aí ele vai falar agora do homem que confia no Senhor. Ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Então, enquanto aquele outro homem é aquela planta seca, com raízes que não desenvolve, que não cresce, que não floresce, não frutifica, esse outro homem, esse que confia no Senhor, ele é aquela árvore que estende as suas raízes, porque ela é plantada junto a um ribeiro. Essa árvore que é plantada junto ao ribeiro, ela estende suas raízes e ela é alimentada pela água que corre daquele ribeiro. E as suas raízes levam para ela o sustento. E quando vem um calor, não importa se é um calor de 50 graus, ela consegue suportar, porque ela está sendo bem nutrida, bem alimentada por toda aquela água que ela está absorvendo. E a Bíblia diz aqui que as suas folhagens não ficam secas, continuam verdes. E ela continua dando fruto. Esse é o homem que confia no Senhor. O que a palavra está nos ensinando é um caminho, é um modelo que nós temos que seguir. Se você está observando a sequidão na sua vida, o deserto na sua vida, há uma forma de você mudar esse quadro. É quando você estender as suas raízes para o Senhor e se nutrir da água que só Ele pode te oferecer. Só Ele tem para te oferecer. Quando você receber dessa água, quando você ir buscar essa água, estender suas raízes, nem que sejam profundas, mas estendê-las. Nem que demore, mas que você faça. Para receber essa bênção do Senhor, então você vai mudar tudo à sua volta. Mas para isso você precisa confiar. Você precisa dar um passo, um ato de confiança. E é quando você busca o Senhor. É todo dia, é pela manhã, é pela tarde, é pela noite. Você se coloca em oração buscando a Deus. Então Deus vai derramando da sua água, da sua chuva sobre você. E você vai se nutrindo, vai se alimentando daquilo que Deus tem para te oferecer. E isso vai te fortalecendo. E as suas folhagens vão ficando verdes e você vai produzindo fruto. E não importa o que aconteça lá fora, você sabe que você tem um Deus e que pode confiar nele, porque você criou raízes que se estenderam até essas águas que ele tem para te oferecer. E aí você sabe que não importa o que aconteça lá fora, você recebe vida do Senhor. Por mais que esteja um caos, por mais que a situação esteja ruim, mas você sabe que a sua vida está nele, está vindo dele. E ele é que está te fazendo ficar e permanecer de pé. Decida hoje, então, confiar no Senhor e viver dessa maneira, como essa árvore que lança suas raízes, que é plantada junto ao ribeiro. Abandone os lugares de sequidão, de desconfiança. Pare de olhar para as coisas à sua volta. Enxergue o benefício que Deus já te deu, o bem que Ele já colocou à sua frente. Se você não consegue enxergar, peça para que Ele abra os seus olhos, para que você veja. Então você vai ver que maravilha, que benefício que Ele já te concedeu. Então você vai se achegar a Ele e vai começar a receber dele, desse ribeiro, dessa água que vai nutrir você e vai fazer com que você suporte. Segure firme
mesmo nos dias de maior calor, de maior tormenta, você vai estar ali enraizado e vai produzir fruto. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, te agradeço, Senhor Jesus, por mais uma palavra. Que o Senhor venha, meu Deus, tomar conta da vida dessa pessoa que assistiu até aqui. Que essa palavra venha ajudá-la, fortalecê-la, venha iluminá-la, venha alimentá-la, Senhor. Meu Pai, que seja um incentivo, que seja, meu Pai, um combustível para que ela venha confiar no Senhor, como foi falado aqui. Meu Deus, se ela não consegue enxergar o bem, abra os olhos dela para que ela veja, como o teu servo falou, faça resplandecer a luz do teu rosto sobre nós, para que a gente veja, para que a gente enxergue quão maravilhoso é o Senhor. Pois a tua palavra diz que é a tua bondade que conduz ao arrependimento. Ou seja, aqueles que não conseguem enxergar a tua bondade, nem se arrepender eles conseguem. Espírito Santo, então faça com que eles enxerguem a tua bondade, que eles não se esqueçam de nenhum dos teus benefícios, para que eles saibam, para que eles tenham certeza, para que eles atestem que o Senhor é bom e que eles vivam esse nível de confiança onde, independente da situação em redor, eles estão crendo na sua bondade, eles estão crendo no seu amor, eles estão crendo que o Senhor é bom, por mais que o mundo fale o contrário, por mais que a situação ruim e precária fale o contrário, mas eles se mantêm confiando no Senhor. Então faça com que essa bênção venha chegar sobre eles, aquela bênção que foi declarada por Davi a esses que andam por aí procurando o bem e não encontram. Aquela bênção que o Senhor falou lá em Números 6, que seria declarada sobre a vida de todos os filhos de Israel. Eis aqui, meu Pai, aqueles que são os israelitas pela fé, que essa bênção venha vir sobre nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fique com mais um vídeo, que Deus te abençoe nessa caminhada. Se você não assistiu esse vídeo a tempo, a gente tem culto nos domingos, na terça e na quinta-feira, às 19 horas. Venha fazer parte com a gente dessa família. Em nome de Jesus, amém.